Aula 12, processo penal. A primeira aula, porque a aula passada era de inquérito policial. Nós poderíamos falar da história do inquérito que vem lá das ordenações filipinas, quando o inquérito surgiu no Brasil. Isso não é pergunta pertinente. Uma vez eu falava sobre história do inquérito, né? E o inquérito é um procedimento administrativo bastante antigo no Brasil. E uma vez a CESP, muitos anos atrás, perguntou sobre a história do inquérito no Brasil, só que na verdade hoje as bancas de perguntas já não estão mais na história do inquérito. Elas não querem saber o passado, elas querem saber o novíssimo. Então é muito mais importante a gente saber o que está acontecendo de inquérito que o STJ decidiu ontem, do que era a história do inquérito há trocentos anos atrás. Então não adianta querer dar uma aula de coisa que não cai, tem que falar o que cai. Tá bom? Então uma parte de história de inquérito a gente não vai nem tocar, porque é uma pergunta que já praticamente meio que se perdeu na bruma do tempo. Tá bom? Então vamos lá. Artigo 4º, a gente vai dar uma lidinha no artigo 4º, que acho que a aula passada a gente já meio que deixou ele pronto. Certinho? A Polícia Judiciária. Beleza? Então vamos começar, o pessoal que está em casa, um grande abraço. Vamos começar. A Polícia Judiciária, doutor, nós já vimos que Polícia Judiciária pode ser tanto a Polícia Civil, quanto a Polícia Militar, quando faz inquéritos policiais militares, quanto a Polícia Federal, que também é uma Polícia Judiciária e tem funções anômalas preventiva e ostensiva. Não é isso? Preventiva e repressiva. Quem que é a Polícia Judiciária? Aquela que tem funções essenciais, jurídicas, exclusivas de Estado. Judiciária porque é um auxiliar do Poder Judiciário, mas que pertence ao Poder Executivo. Certinho? Não vai esquecer que a expressão judiciária, o nosso chefe não é o presidente do TJ, o nosso chefe é o governador do Estado. Será exercida pelas autoridades policiais, certo? A lei do delegado de polícia 12.830 já diz que as autoridades policiais são os delegados de polícia. Havia uma polêmica da 9.099, com essa expressão aqui, ó. Havia uma polêmica, já um pouquinho antiga, nós já vimos tudo isso na aula passada, do artigo 69 do GCRIM. Então, dica 1, quem é a autoridade policial? Autoridade policial. Só para mostrar para vocês, dê uma olhada aqui. Eu fiz um trabalho bem bacana. Eu tenho todos os informativos relacionados a inquérito do STF, STJ até o ano de 2019. Tá bom? Tenho os publicados em 2019. Essa edição 105 publicou faz 3 dias. Então eu tenho todos os informativos, certo? Todos, nós vamos ver todos. Eu vou inserir todos na apostila. Aliás, já estão inseridos todos os informativos da STF e STJ. Então você vai olhar para inquérito, assim que vai olhar para outras matérias e falar, doutor, não tinha como errar mesmo. Então, autoridade policial. Quando nós terminarmos o inquérito, a gente vai fazer jurisdição e competência, que é a matéria encorpada de processo penal. Aí as questões fáceis de ação penal, provas e prisões e acabou o processo penal. Então, a autoridade policial. O artigo 69 da Lei 9.099, 95, ele falava sobre a expressão autoridade policial. Você pode ver aqui, ele falava da expressão autoridade policial. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado. Isso ficou uma polêmica há bastante tempo, porque a 9.099 era do ano de 95. Então, a Polícia Militar começou a fazer TC, dizendo que a Polícia Militar era a autoridade policial do local do fato. Quem que era a autoridade policial quando duas pessoas discutiam na rua? O policial militar que chegava lá era a autoridade policial. E assim foram julgados, vários estados começaram a dizer, não, que a autoridade policial era também o soldado, o tenente que estava atendendo a ocorrência, o sargento. Entenderam? Inclusive, isso quase que se tornou uma regra no Brasil, conceder à Polícia Militar a oportunidade de fazer TC, porque a autoridade policial a expressão ficou genérica. E aí, no ano de 2016, o Tribunal de Justiça do Amazonas começou a defender uma decisão de lá, dizendo que a autoridade policial era o delegado de polícia. Perdão,
A última decisão foi do Tribunal de Amazonas, dizendo que a autoridade policial poderia ser sargento da Polícia Militar. A última decisão foi do Amazonas. E aí, quando isso foi no STF, o STF disse, não, a autoridade policial é o delegado de polícia. Aí veio a Lei 12.830, certo? Então veio a Lei 12.830 de 2013 e encerrou a polêmica. Certinho? Então, quando ele fala que a autoridade policial... Isso tudo é questão bobinha, que no final pode ser que cai. 12.830, ele disse, ele diz ao delegado de polícia na qualidade de autoridade policial. Então, a 12.830 corrigiu a polêmica dizendo no seu artigo 2º, certo? No seu artigo 2º, parágrafo 1º, quem que é? Parágrafo 1º, quem que é a autoridade policial? Belezinha? Então, a polêmica sobre a autoridade policial já está explicada, foi dada pela Lei 9.099 e foi corrigida pela Lei 12.830. Dica 2. Dica 2. Feito. Isso aqui é uma pequena revisão daquele artigo. No território de suas respectivas circunscrições. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos fazer a pergunta aqui, juiz e delegado. Certo? O juiz tem duas coisas. O juiz tem jurisdição e juiz tem competência. Delegado tem circunscrição e tem atribuição. Então, quando a gente fala a polícia judiciária, nós já explicamos aula passada, então o aluno tem que, às vezes numa aula ele não tem tudo porque ele não viu a aula passada. Inquérito não está completo porque, doutor Ivar, essa expressão de polícia judiciária a gente trabalhou bastante na aula passada relacionada a investigar. Então, quem quiser essa aula completa, nós estamos começando o artigo 4º, mas essa expressão polícia judiciária está na aula passada, que é a investigação policial. Então, suas respectivas circunscrições. Então, preste atenção. Quando o cara faz concurso, ele é entronado juiz, porque o juiz é quase um rei do país, né? O juiz é o que diz o direito. Então, o presidente do TJ fala, meu filho, a partir de hoje, parabéns, você é um magistrado. Então, vem uma luz, que o Estado dá essa força para os juízes, que é chamada, essa luz invisível, é um poder invisível. Esse poder invisível de dizer o direito. Então, quem tem um poder invisível de dizer o direito? Os juízes. Então, quando um casal separa, o juiz fala, não, metade vai ficar para você, e o marido fala, mas eu decidi assim. Então, ele diz o direito. Quando existe crime, o cara fala, você está condenado a 15 anos de prisão, o cara fala, mas ele tem o poder de dizer o direito. Então, todos os juízes têm jurisdição. Então, a jurisdição é comum para todos os juízes de lá. Qualquer juiz. Eleitoral, quando decide um crime eleitoral. Trabalhista, quando decide um conflito trabalhista. Juiz militar, quando dá uma causa militar. Juiz civil, quando faz uma desapropriação de uma fazenda. Todos eles têm jurisdição. Então, a gente pode dizer que a jurisdição é uma bola. Uma bola, um grande poder em cima do Brasil. Só que ele é dividido em pequenos gomos. Certo? Então, o juiz, todos os juízes têm jurisdição. Só que o juiz criminal fala na esfera criminal, o juiz civil fala na esfera civil, o juiz trabalhista fala na esfera trabalhista, o juiz eleitoral fala na esfera eleitoral, o juiz, sei lá, todo mundo já entendeu. Então, a competência é o que divide as jurisdições. Competência é o limite da jurisdição. Então, jurisdição é o poder de dizer o direito, é o poder de dizer o direito, e a gente diz que competência é o limite da jurisdição. Doutor, por que isso é importante? Porque não funciona só assim. Aqui em Várzea Grande nós temos quantas varas criminais, doutora? Tem 3, né? Aqui tem 3 criminais, né? Então nós temos 6 criminais aqui. Então aqui em Várzea Grande nós temos uma competência criminal dividida em 6 varas criminais. Então a competência criminal é subdividida em quantos? Em 6 varas criminais. Então, cada juiz é competente para a vara criminal, mas dentro da sua... Um é crime contra a vida, outro é crime contra o patrimônio, outro é crime... Entenderam? Então, é subdividido. Então, a competência é a divisão da jurisdição. Doutor, é crimes contra a vida. Quem que vai julgar? A primeira é criminal. Crimes contra o patrimônio. A segunda é criminal. É crimes com violência doméstica. É a 6ª criminal.
Entenderam? Então, a jurisdição é todo o poder dizer o direito. E a competência é o limite que divide o espaço em que cada juiz pode trabalhar. Lembro que na interceptação telefônica o juízo é aparente. Então, na fixação de competência na interceptação telefônica, o juízo é aparente. Já falamos isso aqui em sala de aula? Já falamos aqui em sala de aula? Teoria do juízo aparente na interceptação telefônica? Sim, Merita? Já. Se eu peço uma interceptação telefônica no inquérito policial de um tráfico doméstico de drogas e descubro que é um traficante internacional, ele pode alegar exceção de competência? Sim ou não? Não, porque é o juízo, no inquérito, a fixação do juiz, a competência juiz aparente. Só que existe juiz natural no inquérito? Existe, ué. Existe ou não existe? É o que determina a prisão preventiva, que homologa o flagrante, que concede interceptação telefônica. Então, duas perguntas legais de prova. Se aplica a teoria do juiz natural no inquérito? Claro, é o juiz que vai conceder as coisas que o delegado pedir. E a exceção de incompetência do inquérito funciona? Não, porque no inquérito o juízo é... O que eu acabei de falar agora? Aparente. O que é aparente? Se eu sou o juiz e determino a investigação, um juiz estadual, e determino a interceptação de um traficante que é internacional, ele vai poder dizer que os atos são nulos? Não, porque o juízo é o quê? Meramente aparente. Se eu investigo como juiz federal um traficante que descobre-se que ele é traficante estadual, ele vai poder dizer que foi investigado por um juiz incompetente? Não, porque no inquérito a teoria é do juízo aparente. Entenderam ou não? Dica 3. Super, hiper, 1. Então vamos lá. Legal, ó. Princípio do juiz natural. Se aplica no IP. Princípio do juiz natural se aplica no IP. Segundo, exceção de incompetência do juiz natural no IP. Exceção de incompetência do juiz natural no IP. Uma pergunta complementa a outra. Não cabe no IP o juiz natural é o quê? O juiz natural é o quê? Aparente. Que é a teoria do juízo aparente. Saúde o quê? Tá morrendo aqui, né? Isso não é nem um respiro, já é um garrotilho. O que é isso, garrotilho? Garrotilho é um resfriado mais virulento. O cavalo, quando solta o garrotilho, faz... Então, presta atenção. Vamos lá, lê aqui. Nós já falamos da Lei 9.099, dica 2. Delegado tem circunscrição e atribuição. Nós estamos dando essa volta quilométrica para explicar por que delegado tem circunscrição. Eu não terminei a explicação ainda. Super, hiper, 1. O princípio do juiz natural se aplica no inquérito. Só que a exceção de incompetência do juiz natural no inquérito, pode-se alegar exceção de competência no inquérito? Não, porque no inquérito não cabe a exceção de competência, porque o juiz natural é aparente. E naquele caso que o juiz era um delegado? Era antigamente o juizado de instrução. Juizado de instrução, não existe mais no Brasil. Não existe. Não existe mais. No Brasil, nós temos duas situações. Processo judicialiforme, em que o juiz podia investigar, e o juiz presidia a investigação, o juizado de instrução não existe mais. São duas modalidades que foram extintas no antigo Código de Processo Penal. Tá bom? Agora, vamos lá. Quando eu tenho vamos imaginar que aqui seja Poconé, Livramento e Várzea Grande. Nós temos um delegado em Poconé, Livramento não existe mais, e Várzea Grande. Então, o que é a circunscrição? É o limite... Circunscrição é o limite o quê? Territorial. Territorial. Circunscrição é o limite territorial.
É diferente de jurisdição. Circunscrição é o dizer, ó, o delegado de Poconé não investiga Várzea Grande porque os crimes são de Poconé. Agora, de Várzea Grande, nós temos uma divisão de Várzea Grande em 3 grandes delegacias. Primeira DP, segunda DP, terceira DP. A primeira DP é todas as delegacias, os bairros do centro. A segunda DP é Cristo Rei, Parque do Lago, aquele trem para lá. A terceira DP é Jardim Glória, aquele mundão que não acaba lá para o fundo né? Lá para lá. Bem para lá. Bem para lá, perto de Jangada. Então, dentro do município, nós também temos circunscrição, quando é dividido por bairros. Então, circunscrição não é só o limite territorial. Às vezes, dentro da própria município, nós temos as delegacias que cada um tem a sua circunscrição, que é a divisão dos bairros. Então, é onde o delegado pode trabalhar de acordo com a limitação dos bairros. E, por exemplo, nós temos a DHPP que não tem circunscrição. Não, tem. A DHPP tem circunscrição em toda a Baixada Cuiabana, certo? E a atribuição, por exemplo, a DRE é o delegado que investiga entorpecente. Homicídios, investiga homicídios. DFAS investiga crimes fazendários. Então, a atribuição é o quê? A atribuição, esse aqui é o limite territorial. E a atribuição o que é? É a matéria, é o assunto da delegacia. A matéria, é aquilo que a delegacia é dedicada a... Qual que é a atribuição da delegacia de menores? Crimes, atos infracionais praticados por menores. Tudo bem? Então, quando fala que o delegado tem circunscrição, leia-se / atribuição. Circunscrição é o limite territorial ou o limite de bairros. E a atribuição, o que é? É a divisão, é a função dele que ele vai exercer relacionado à natureza dos crimes, a matéria, a natureza dos crimes. Então, é a natureza dos crimes. Natureza dos crimes. Certo? Natureza dos crimes. Bacaninha? E terá por finalidade a apuração das infrações penais da sua autoria. Na aula passada nós já deixamos isso bem claro. Nós temos 2 problemas. No inquérito policial, qual que terá por fim? Quando ele disse terá por fim, finalidade. Lembram? Quando eu disse na aula passada, o inquérito terá por fim, eu ainda escrevi, terá por finalidade. Qual que é a finalidade? Provar a materialidade e individualizar a autoria. E aí isso já foi alterado pela Lei 12.830, que provar a materialidade, individualizar a autoria e suas circunstâncias. Isso já está ainda na aula passada. Então, o que eu poderia acrescentar de novidade neste artigo 4º? Porque agora nós já estamos indo mais focado. A gente não está indo para o lado da investigação, a gente está indo agora para o lado do inquérito. Nós não estamos falando de outras polícias, agora a gente vai falar da Polícia Civil. Nós estamos entrando dentro da matéria de inquérito. Então, o que a gente pode colocar como novidade? De que a expressão autoridade policial foi corrigida pela 12.830, que diz que delegado de polícia é autoridade policial. Nós falamos aqui uma pequena diferença entre jurisdição, competência, circunscrição e atribuição, certo? E tanto é que houve um grande erro que diz parágrafo único, a competência definida neste artigo, ele está se referindo à competência dos delegados. E há um grave erro, porque delegado não tem competência, delegado tem atribuição. Portanto, quando este artigo diz a competência definida nesse artigo, tem que se ler a atribuição definida neste artigo. Não excluirá de autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função. E aí, para terminar a explicação, que esse assunto já foi falado na aula passada, todo mundo pode investigar? Quase todo mundo pode investigar. Nós falamos, né? A CPI pode investigar, nós falamos sobre a capacidade da CPI de investigar, nós falamos os critérios para investigar da CPI, falamos a divisão de dados cadastrais, sigilo, lembram? Nós falamos que a Polícia Militar pode investigar, o STF e o STJ investigam investigação que chama originária, nos crimes originários, e nós falamos, inclusive, uma coisa importante, o MP pode investigar? Sim, e há, inclusive, um informativo de que o promotor que investiga é proibido de denunciar ou não é proibido? Não é proibido de denunciar, ele pode denunciar. Então, o MP que investiga é o mesmo que pode denunciar, tá bom? Se o juiz atua como delegado de polícia e depois passa num concurso e o mesmo inquérito que ele investigou vai ser apurado
vai ser julgado por ele, cabe exceção de incompetência. É uma hipótese de ser exceção de incompetência. Mas o promotor não há problema nenhum em investigar e, ao mesmo tempo, depois oferecer a denúncia. Isso ainda foi falado na aula passada. Bacana? Então, nós temos aqui uma pequena revisão do artigo 4º. Bacana? Indiciar é um ato privativo do delegado de polícia. Eu ainda falei, a 12.830 tinha duas novidades. Quem pode indiciar? Somente o delegado de polícia. E quem pode investigar através do inquérito policial? Somente o delegado de polícia. Então, o delegado de polícia pela 12.830 tem duas prerrogativas. Só ele que pode indiciar e somente ele pode investigar no inquérito policial. O promotor pode investigar, mas não pode indiciar. E se investigar, ele vai investigar em outros procedimentos que o Ministério Público crie. O que foi criado, o que eu conheço é PIC, Procedimento de Investigação Criminal. Vamos lá? Dica 4. Dica 4. Vamos que tem bastante matéria. Dica 4. Conceito de inquérito. Conceito de inquérito. Então, vamos fazer aqui um conceito bem legalzinho. Vamos lá? Conceito de inquérito. É um processo ou um procedimento? É um procedimento. Eu queria falar uma coisa importante para vocês. Olhem para mim. Eu sou delegado de polícia e inicio o inquérito. Faço um trabalho bacana e entrego na mão do promotor, através de ofício, na mão do juiz. O juiz abre vistas para o promotor oferecer a denúncia. O promotor fala, nossa, que inquérito bacana, que trabalho bem feito. O promotor faz a denúncia e poderá juntar o inquérito atrás da denúncia. Ok, mas a peça que inicia a ação penal é a denúncia. Então o inquérito não serve para o processo, o inquérito serve para a denúncia. Por isso que fica aquela pergunta, provas produzidas no inquérito servem para condenação? Em regra, não, salvo irrepetíveis, antecipadas e cautelares. Por quê? Porque as provas produzidas no inquérito, Fernando, não são para o processo, as provas são para a denúncia. Por isso que eles falam, cara, como é que produzir uma prova para denúncia e ela serve para condenar? É porque é um julgamento lá do 155 do CPP. 155, 156, provas ilícitas, verdade real, e 157, provas ilícitas. 155, 156, 157, tem que lembrar de cabeça. Eu já falei aqui na sala de aula, talvez umas 80 mil vezes. 155, provas cautelares e repetíveis antecipáveis. 156, verdade real, inciso 1, que o juiz poderá ordenar a produção antecipada de provas, e o 2, a produção de diligências consideradas relevantes, uma no inquérito, outra na ação penal. E 3, eu falei também sobre as provas ilícitas, ilícita por derivação, mancha purgada, enfim, lixo descartado, fonte independente. Lembram? Se não lembram, dá uma olhadinha na matéria e fala, doutor, tá tudo lá mesmo. Bacana? Então, quando a gente fala em conceito de inquérito, então a gente vai falar que é um procedimento. É um procedimento. Então, se ele é um procedimento, ele é um procedimento judiciário ou administrativo? Administrativo, né, doutor? Por quê? Porque ele é feito pela polícia que pertence ao Poder Executivo. Processual ou pré-processual? Pré-processual, porque ele não faz parte do processo. Então, ele é um procedimento pré-processual. Que serve para quê? Que serve para quê? Para informar o quê? É uma peça informativa. Informar o quê? Subsidiar quem? O processo ou a denúncia? Informativo à ação penal. Ação penal. Então, se é pré-processual, ele é cautelar ou pré-cautelar? Ele é pré-cautelar ou é cautelar? As bancas têm perguntado se ele é pré-processual, certinho? E, na verdade, ele é um procedimento pré-cautelar, fase pré-processual, fase processual, e ele é o quê? Cautelar. Por que cautelar? Por que é um procedimento cautelar?
ele é um procedimento pré-processual e é um procedimento cautelar. Por que é o cautelar? Certinho? Porque ele é feito rapidamente. Quantos dias que é feito o inquérito? 10 dias preso e 30 solto. Então, tudo que é cautelar, por cautela, vamos fazer isso aqui de modo rápido. Então, é um procedimento pré-processual mais cautelar, certo? Né? Uma medida cautelar que o juiz dá, uma medida que o juiz dá no outro dia, porque tem que ser feita rapidamente. Informativa ação penal, que tem por fim, tendo por fim. O que quer dizer tendo por fim? Está falando da finalidade. E aí a finalidade é aquela que a gente já viu mesmo. 1, 2, 3. Individualizar a autoria, provar a materialidade e suas circunstâncias. Então não adianta querer decorar inquérito, falar, nossa senhora, não consegui nem saber o conceito de inquérito. É produzir ele diante do que nós já estudamos. Certinho? Então é um procedimento feito por o quê? Por um conjunto de diligências. Administrativo, pré-processual, cautelar e informativa ação penal, tendo por fim a finalidade de individualizar a autoria, provar a materialidade e suas circunstâncias. Ok? Aqui é o Dr. Ivar Polesso, delegado de polícia. Eu sou presidente do IPO+, delegado de polícia do estado de Mato Grosso há 20 anos, tá bom? Se você gostou da nossa aula que você acabou de ver, dê um like, inscreva no canal e, sobretudo, principalmente, acione a notificação do seu celular para receber no YouTube as nossas próximas atualizações, tá bom? Se você gostou e quiser acabar de ver a nossa aula completa, entre no nosso site ipoconcursos.com.br, que lá você vai ver diversas aulas que vão te ajudar na sua aprovação, tá bom? Eu quero te ver aprovado e aprovada, tá bom? Vamos se encontrar aqui várias vezes. Um grande abraço e por mais com você até a sua aprovação. Até mais!